Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nosso tema hoje vai ser Privacy by Design e by Default. Isso é um conceito, isso é um framework e um Security by Design. Como que a gente vislumbra ou visualiza isso? Então, esses conceitos, eles surgiram, já são conceitos antigos, mas tomaram muito mais força com a vinda das leis de proteção de dados, como GDPR, LGPD, e outras espalhadas pelo mundo. Então, esses conceitos, ou conceitos que se transformaram em um modelo de framework, são basicamente entender a necessidade de pensar em privacidade e segurança logo no primeiro momento, ou seja, quando você está iniciando seu projeto, está escrevendo algum programa, sempre no início, é, ou seja, por concepção, ou seja, quando você está iniciando, e ter isso como premissa, como padrão, em qualquer tipo de projeto, seja ele físico ou seja ele de forma digital. Então, é um projeto de algum processo novo que vai mudar na sua área, é um processo que vai ser iniciado na sua área, é um novo sistema, um novo produto que está sendo criado, sendo adquirido. Então, é preciso pensar nesses dois conceitos, ou olhar para esse conceito de framework, ou seja, de modelo, prezando desde o início pela segurança e pela privacidade. Então, entender quais os dados que vão trafegar ali, dados pessoais, como que eu vou proteger esses dados, como que eu vou conseguir trazer segurança para esse processo, para essa ferramenta, para esse novo produto. Então, basicamente, é, Privacy by Design é um framework encorajado por um conceito que tem como proposta central incorporar a privacidade e a proteção de dados pessoais em todos os projetos desenvolvidos por uma organização desde a sua concepção, ou seja, desde o momento em que ele é criado, ou que ele é imaginado, já devemos ter isso por padrão e por conceito inicial. Então, privacidade desde a concepção para a LGPD. Então, na própria lei já traz esses princípios que a LGPD exige implantação de processos, de políticas de privacy by design, que nada mais são do que a adoção de medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger dados pessoais. Então, desde o início, é preciso pensar nisso. Privacidade desde a concepção é uma abordagem que, quando você vai para a área de sistemas, de desenvolvimento, você já tem que pensar nisso. Quando você vai criar um novo projeto, já tem que pensar nisso. Vai desenvolver um novo processo, já tem que pensar em privacidade e segurança desde o começo ali. Então, precisa trazer isso embutido no nosso DNA. Então, é um conceito sensível aos valores humanos, ou seja, são dados que identificam as pessoas e que podem, e como caem muito normalmente, aí vazam, são distribuídos de forma ilegal, são coletados de forma ilegal. Então, a gente precisa ter o mínimo de respeito pelo nosso titular, aqueles que confiaram seus dados a nós, como pessoas, como empresas, como terceiros. Então, é respeito ao titular. Esse conceito de Privacy by Design surgiu na década de 90, foi desenvolvido pelo canadense Anne Calvoquian, e, resumidamente, significa priorizar questões de privacidade. Então, pensou em algum projeto? Pense em privacidade. Pensou em algum projeto? Pense na segurança daquele projeto, pense na segurança dos dados que vão trafegar ali ou que vão ficar armazenados ali, ou que estejam em poder
da empresa, da ferramenta, do terceiro. Então, é pensar nesse conceito. E, como eu disse, se tornou muito mais essencial a partir das leis de privacidade de dados, que antes a gente tinha alguns regulamentos muito restritos e trazíamos aí na nosso Código de Defesa do Consumidor, no nosso Código Brasileiro, nossa Carta Magma. Então, a gente trazia já alguns conceitos. O próprio Marco Civil da Internet já trouxe alguns desses conceitos. O ECA trouxe esse conceito para proteger dados de menores, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já tínhamos alguns regulamentos menores e essas leis, como a GDPR e a LGPD, vieram para trazer um embasamento maior e uma força maior na proteção desses dados. Então, se tornou muito mais essencial esse conceito ou esse framework de privacidade e segurança a partir dessas novas leis. Então, quais são aí os princípios do Privacy by Design? Ele tem que ser proativo e não reativo, preventivo e não reparador. Então, você precisa estar com esse conceito, como eu disse, embutido na nossa natureza, no nosso DNA. Privacy by Design caracterizado por medidas proativas em vez de reativas. Então, é melhor você se prevenir do que ter que consertar depois e algumas coisas que nem reparo tem. Ele antecipa e previne eventos invasivos à privacidade antes que elas aconteçam. Respeito pela vida e foco no usuário, proatividade e não reatividade, privacidade e configurações por padrão, ou seja, por default, privacidade incorporada ao design, ou seja, quando você pensa naquilo ali, começa a desenhar um processo, um novo framework, um novo sistema, um novo aplicativo ou aplicação, já deve ter aí esse conceito vinculado ao design, ao desenho que você está fazendo disso. Funcionalidade completa, que soma positividade, segurança completa e proteção em todo o ciclo de vida dos dados pessoais ou corporativos. Visibilidade e transparência em tudo que é feito. Então, se você preza pelo seu titular, pelo seu cliente, pelo seu colaborador, e que preza pelos dados dessa pessoa, e hoje, como eu cito sempre, não dá para desvincular o que é vida digital com vida física. Tudo que acontecer de bom ou de ruim no seu meio digital, ele vai refletir diretamente na sua vida física e não tem como fugirmos disso mais, beleza? Então vamos ficando por aqui. Se tiverem alguma dúvida, depois me aciona aí, eu sempre deixo meu e-mail aí para contatos também. Podem me procurar e que eu terei todo o prazer em esclarecer, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.